E aí, meus queridos, bora resolver mais uma questão, que na verdade são 5 questões que podem ser feitas com base nessa mesma sequência de figuras aqui. Nós temos uma sequência que são apresentadas as 4 primeiras figuras, e aí nós podemos tentar entender como é que é a construção de uma para outra para tentar fazer a quinta, a sexta e assim por diante. Aqui embaixo nós temos a explicação de como elas são construídas, mas se vocês puderem observar, eu já circulei aqui em cima o número 1, que vai ser a primeira pergunta que nós vamos fazer com base nessa sequência de figuras. Se nós mantivermos o padrão de construção, é preciso fazer um esboço de como será a próxima figura da sequência. Mas primeiro a gente precisa entender como é que vai ser o padrão de construção. Então, uma é obtida por meio da outra, dividindo-se cada quadrado preto em 4 e retirando-se um da ponta superior direita. E além disso, sabe-se que o lado do primeiro quadrado mede 16. Essa informação da segunda frase não é relevante para esse nosso primeiro exercício. O que nós precisamos entender aí é como é construída cada uma dessas figuras. Então, nós estamos dividindo cada figura em 4 nesse formato, está fazendo um desenho bem grotesco, e nós vamos eliminar aquele quadrado que aparece na parte superior direita. Então, nós conseguimos, por meio dessa eliminação desse quadrado, chegar na segunda. E para fazer a terceira, nós vamos utilizar como base a segunda e vamos repetir o processo para cada um dos quadrados. Só que observem que agora nós temos 3 quadrados. Eu vou fazer para cada um deles. Então, vou dividir esse quadrado em 4 e vou eliminar esse quadrado de cima, que está na parte superior direita, da mesma forma que eu vou fazer para esse aqui. Então, eu vou eliminar esse quadrado de cima e para esse quadrado aqui, vou fazer a mesma coisa. Então, nós vamos obter agora a terceira figura. Observem que é exatamente do jeito que eu fiz aqui do lado. Para fazer a quarta, nós vamos utilizar como base a terceira, repetir o processo para cada um desses quadrados. Só que observem que o número de quadrados está aumentando bastante, né? Então, nós vamos dividir esse quadrado aqui, vamos tirar essa ponta, vamos tirar essa ponta aqui de cima, vamos fazer para cada um deles e nós vamos chegar nessa figura do lado. Nós precisamos determinar qual vai ser a próxima figura da sequência. Então, para isso, eu preciso fazer o mesmo processo. Eu vou ter que pegar cada um desses quadrados pretos aqui marcados, dividir em 4 e retirar a parte superior direita. Só que, óbvio, eu não iria pedir para que vocês fizessem um desenho. Eu daria as opções para vocês, mas como aqui a gente está fazendo, só entendendo como seria o processo final já é o suficiente. Então, eu vou dividir esse quadrado aqui, vou retirar essa pontinha, da mesma forma que eu vou retirar um quadradinho aqui, eu vou retirar um quadradinho aqui e vou fazendo isso para todos eles. O que importa é que nós identifiquemos qual vai ser a próxima. Então, para que o desenho fique um pouquinho melhor do que eu faria aqui em cima, porque ele está bem pequeno e para fazer o desenho certinho ficaria meio complicado, eu vou apresentar para vocês agora, que vai aparecer milagrosamente na tela, o desenho de qual vai ser a próxima. Então, por exemplo, como é que eu poderia cobrar isso numa prova? Eu dou as alternativas, nas alternativas cada uma vai ter um desenho e vocês vão ter que selecionar a próxima. Se vocês entenderam como eu consigo construir de um para chegar no outro, fica mais fácil de entender e assinalar a alternativa. Então não precisa fazer conta nenhuma, é só entender o processo de construção. Continuando com a mesma sequência de figuras, nós vamos trabalhar agora com a questão 2 e pede para determinar o número de quadrados pretos na 12ª. Se nós observarmos aqui, é possível de fazer a contagem do número de quadrados pretos, só que se nós quisermos fazer a contagem na 12ª figura, nós precisamos construir as 12 figuras, o que é praticamente inviável de fazer agora. Nós vimos que já era difícil construir a quinta, imagina construir a sexta até a 12ª. Então, para isso, nós precisamos identificar um padrão que pode aparecer no número de quadrados pretos de cada uma dessas figuras. Então, nós vamos trabalhar com essa sequência agora. Então, eu vou chamar de Pn o número de quadrados pretos na figura N. Então, na primeira figura, o número de quadrados pretos, aqui é P1, é 1, o total. Se nós olharmos para a segunda figura, o número de quadrados pretos é determinado por P2, é o segundo elemento da sequência, e aqui é fácil de contar que nós temos 3. Para a terceira figura, o número de quadrados pretos dela é o P3, e por contagem nós temos 9. E para a quarta, que nós temos aqui, é o P4. O número de quadrados pretos na figura 4, se nós fizermos a contagem aqui, nós temos 27.
Uma coisa que nós podemos observar aqui é que nós sempre dividimos um quadrado preto em 4 e pegamos 3. Então, um quadrado preto se transforma em 3 quadrados pretos. Então, há um padrão de multiplicação e nós podemos observar que aqui é uma progressão geométrica. Mas não é necessário fazer isso. Vamos observar o seguinte. Vamos tentar achar agora uma relação entre esse número e a posição. Se nós olharmos aqui, todos eles são potências de 3. Então, aqui nós temos 3 elevado ao cubo. Na P3, nós temos 3 ao quadrado. Na P2, 3 elevado a 1. E aqui na P1, 3 elevado a 0. Observem que o expoente que aparece aqui em cima é sempre 1 a menos do que a posição. Como nós queremos determinar a P12, o resultado vai ser 3 elevado a uma potência. E como nós observamos aqui, o expoente é 1 a menos do que a posição. Então aqui nós podemos ter 11. O número de quadrados pretos na figura 12 é 3 elevado a 11 e com isso a gente pode assinalar a alternativa C. E ainda com base na sequência de figuras, nós vamos fazer a questão 3, que na verdade é uma generalização do que nós fizemos na questão 2. Lá nós tínhamos que determinar o número de quadrados pretos que eram contados na figura 12, ou na 12ª figura. Aqui nós precisamos determinar a lei de formação, que encontra o número de quadrados pretos da figura obtida na etapa n. Então, o que é uma lei de formação? É uma função, e essa função vai depender da posição da figura. Vamos tentar relembrar o que foi feito lá, que nós tínhamos o seguinte. Eu chamei de Pn, mas vocês podem utilizar qualquer letra para identificar essa figura. E nessa aqui nós tínhamos calculado que o P1 era 1. O que era o P1? O número de quadrados pretos na figura 1. P2, o número de quadrados pretos na figura 2, e nós tínhamos encontrado que era 3. 3 elevado a 1 eu já vou colocar aqui. A P3 contava o número de quadrados pretos na figura 3, e nesse caso era 3 ao quadrado, e a P4 contava o número de quadrados pretos na figura 4, que era 3 elevado ao cubo. O que nós precisamos encontrar agora é uma fórmula para Pn, determina o número de quadrados pretos na figura n. E aí, com o padrão que nós tínhamos construído na etapa anterior, foi fácil de identificar que sempre é uma potência de 3, por isso que vai ser 3 elevado a alguma coisa. E essa coisa, que é o expoente, nós identificamos que é sempre 1 a menos do que a posição. Aqui nós estamos com a posição n, portanto, o expoente vai ter que ser 1 a menos, o que equivale a n menos 1. Portanto, aqui nós podemos dizer o número de quadrados pretos na etapa n é 3 elevado a n menos 1, e com isso a gente assinala a alternativa E. Nós estamos aqui com a penúltima questão envolvendo essa sequência de figuras, e agora nós não vamos mais trabalhar com a quantidade de quadrados pretos em cada uma delas, mas sim pela área ocupada pelos quadrados pretos. Então, por isso que nós temos uma informação importante que não foi utilizada até agora, que é o lado do quadrado maior, que foi da primeira figura. Antes, o tamanho não importava, e sim a quantidade. Agora, o tamanho importa porque a área depende desse tamanho. Então, nós vamos trabalhar com uma sequência diferente da qual nós trabalhamos nas questões anteriores. Lá era a sequência Pn, se eu não me engano, e aqui nós vamos trabalhar com uma que eu vou chamar de An. E essa sequência aqui conta a área pintada de preto na figura n. E aqui a informação de que nós temos 16 e 16 é muito importante, tanto que eu vou colocar aqui ao lado, e nós vamos tentar construir algumas áreas para verificar se existe um padrão de uma para outra. Então, a primeira figura aqui, a área pintada de preto, observem que está totalmente coberta por preto. Então, a área pintada de preto na figura 1 vai ser a área do quadrado, que é 16 ao quadrado, ou 16 vezes 16, e o resultado dá 256. Pronto, determinei a primeira área. A área pintada de preto na segunda figura, nós não vamos tentar dividir em 4 e calcular e depois multiplicar por 3. Vamos observar o seguinte. Nós dividimos a figura anterior em 4 partes, que estava totalmente pintada de preto, e nós pegamos 3. Por isso que eu posso dizer que a área pintada de preto na segunda figura vai ser 3/4 da área anterior. Por isso que eu posso dizer que é 256, eu botei 52 aqui, 256 vezes 3/4. Vamos analisar a próxima. Observe o seguinte, para chegar nessa área, nós pegamos cada um dos quadrados pintados de preto aqui, dividimos em 4 e pegamos 3.
Dividir em 4 e pegar 3 significa que eu estou pegando a área preta da figura anterior, dividindo por 4 e multiplicando por 3. Então, nós estamos sempre multiplicando a área de uma figura para outra por 3/4. E nós temos uma sequência em que o termo para o seguinte há uma multiplicação por um valor constante, e isso se torna uma progressão geométrica. Essa progressão geométrica, como nós vimos, tem razão 3/4, então Q igual a 3/4. Nós temos o nosso primeiro termo, que é o A1, 256. O que nós precisamos determinar aqui é o A7. Eu não sei, eu só sei que o n aqui, a posição, é 7. Por isso que nós podemos utilizar a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica para calcular quem que é o A7. Eu vou indicar aqui a fórmula do termo geral, que é a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Nós temos o A1, 256, nós temos a razão 3/4 e nós temos o n igual a 7. Eu vou fazer a conta aqui em cima do A7, que vai ser 256 vezes a razão, que é 3/4, elevado a quanto que é 7 menos 1? 6. Se eu quiser fazer essa conta, eu posso fazer. O 3 elevado a 6 eu vou ter que efetuar, mas o 4 elevado a 6 vai dar um número muito grande, se eu não me engano é 4.096. Mas eu posso observar que o 256 eu posso escrever em potência de base 4. Por isso que eu posso colocar aqui 256 como 4 elevado a 4. O 3 elevado a 6 eu vou fazer e o 4 elevado a 6 eu vou indicar para fazer uma subtração nos expoentes depois. 3 elevado a 6, vamos lá. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 243, 729. Então, 729 aqui no numerador. No denominador, 4 elevado a 6. Aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base que eu posso simplificar. Eu posso simplificar 4 quatros em cima e 4 quatros embaixo. Vão sobrar 2. Então, nós temos que o A7 vai ser 729 dividido por 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 729 dividido por 16. Bom, terminamos a área da sétima figura e o resultado vai dar 729 por 16, o que equivale à alternativa E. E agora, a nossa última questão que se refere a essa sequência de figuras, nós precisamos encontrar a soma das áreas pintadas de preto nas 6 primeiras figuras dessa sequência. Se nós lembrarmos da questão 4, as áreas pintadas de preto em cada uma dessas figuras formavam uma progressão geométrica de razão 3/4. Eu já vou começar anotando aqui. Nós tínhamos uma razão que era 3/4, nós tínhamos a nossa primeira área, ou nosso primeiro elemento dessa progressão, que era 256, e lá nós calculamos o sétimo elemento dessa progressão geométrica. Aqui nós precisamos efetuar a soma dos 6 primeiros. Por isso que nós precisamos utilizar a fórmula da soma dos 6 primeiros termos. Também é possível que nós calculemos as 6 primeiras áreas e depois efetuemos a soma, mas eu vou tentar utilizar aqui a fórmula. Lembrem que a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é A1, Q elevado a n menos 1, sobre Q menos 1. No nosso caso, nós precisamos calcular o Sn. Então, nós vamos colocar aqui que nós precisamos do A1, que é 256. Aqui nós temos a nossa razão 3/4, por isso que eu vou colocar 3/4 elevado a 6 menos 1. Vou ter que aumentar aqui essa minha fração. Aqui embaixo vai ficar 3/4 menos 1. Eu vou continuar a conta aqui em cima, porque não vai ter espaço, e eu vou seguir aqui com o S6, vou efetuar essas potências aqui e já efetuar essa subtração. Eu tenho aqui um 256, aqui dentro 3 elevado a 6, nós já tínhamos calculado lá que era 729, e 4 elevado a 6, agora nós precisamos fazer esse cálculo, porque eu preciso juntar com menos 1, então eu tenho que fazer o MMCI, eu preciso conhecer qual que é o valor desse denominador, que é 4.096. Menos 1, isso tudo sobre o resultado de 3/4 menos 1.
Se nós fizermos o MMC, 3 quartos menos 1 menos 4 quartos, quem tiver um pouco de dúvida, faça com mais calma, vai dar menos 1 quarto. O que eu vou fazer agora é efetuar o MMC aqui dentro desses parênteses, e como isso aqui, o menos 1 quarto, está dividindo toda a fração, é tudo uma fração só, eu vou colocar, conservando o numerador e invertendo esse denominador multiplicando. E aqui o resultado eu fico com S6, vou ter um 256. Aqui dentro dos parênteses eu preciso fazer o MMC entre 4.096 e 1. 4.096. Dividido por 4.096 dá 1, 729. 4.096 dividido por 1 dá 4.096 vezes 1, 4.096. Por isso que menos 4.096, e eu vou inverter esse aqui, vai ficar vezes menos 4 sobre 1. Agora eu posso fazer uma simplificação desses denominadores, porque aqui nós temos uma fração só. Eu posso simplificar 256 e o 4.096. Divido tudo por 256 e aqui eu divido também. O resultado dá 16. Vou efetuar essa subtração aqui em cima, esqueci de fechar esses parênteses. Nós temos que o S6 vai ser 729 menos 4.096, isso dá 3.367. 3.367. Embaixo nós temos 16. Vamos multiplicar por menos 4 sobre 1. Aí é possível de simplificar o 4 e o 16. E quando nós efetuarmos a multiplicação, negativo com negativo vai dar positivo. Fica 3.367. Embaixo, como eu fiz a simplificação, 4. Então, a soma dessas 6 primeiras áreas, nós temos 3.367 dividido por 4. E aí a gente fecha com a alternativa A.